Abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Apesar de colocarmos no telão a palavra, é importante que você, toda quarta-feira, venha trazer sua Bíblia, um marcador de Bíblia, para você então marcar as passagens e assim você continuar meditando para que o Espírito Santo venha falar ainda mais com você. Abriram? Bom, antes de ler Gálatas, no capítulo 5, qual tem sido a base das pregações? Qual tem sido a base do estudo que nós temos realizado? A base está no livro de Romanos. Coloque aí, por favor, capítulo 8, no versículo, se eu não me engano, 8. Romanos capítulo 8, versículo 8. Então diz assim, olha: portanto, os que estão, o que diz aí? Na carne, não podem agradar a Deus. Os que estão na carne. Você sabe que o homem, ele nasceu e nasce de Adão. E todos nós somos descendentes de Adão. Adão pecou. Somos descendentes de Adão. Então nós nascemos com uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa. Ou seja, nascemos na carne. Na carne. Quando a Bíblia fala carne, homem carnal, a Bíblia está se referindo à natureza decaída do homem. Está se referindo ao homem que é dominado pelo pecado. E o pecado, por sua vez, ele afasta o homem de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? A Deus. Aí o versículo 9 diz assim: vós, porém, o apóstolo Paulo falando com os cristãos romanos, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Então você percebe que não são todos os que têm o Espírito Santo. Não são todos possuídos, governados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne. Ele está falando com suposições. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aí, para terminar, ele diz: e se alguém não tem, o que diz aí? O Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui, nesses 2 versículos, nós descobrimos 2 grupos de pessoas. Os que estão na carne e os que estão no Espírito. Os que estão na carne não podem agradar a Deus e ainda não são propriedade de Deus. Há uma passagem na Bíblia que diz assim: o Espírito do Senhor é o penhor da nossa salvação. Você sabe o que é penhor? O que é penhor? É garantia.
Então, quando a pessoa ela tem o Espírito Santo é a garantia de que ela está salva. É a garantia de que ela pertence a Deus. E os que estão na carne, ou seja, não têm o Espírito de Deus, eles não podem agradar a Deus, eles não têm a garantia da salvação, eles não são propriedade de Deus. Por mais dura que seja essa realidade, entenda, essa é a pura verdade. E isso é libertador para você. Eu digo que é libertador porque você, nós não podemos viver enganados, pensando que Deus está conosco quando Ele não está, pensando ter o Espírito Santo quando não temos. Imagina, você compra um automóvel 0 quilômetro e a concessionária que lhe vendeu o automóvel diz das qualidades que tem esse automóvel, da segurança que tem esse automóvel, aí você de pronto decide fazer uma viagem longa, pegar uma autoestrada, e você está lá a 100, quem anda 100? 120, 140, numa ultrapassagem, e de repente você precisa do freio do carro e o freio falha. E aí? Você pisa no freio, o freio não responde. E aí? O que vai acontecer? Uma tragédia. Uma tragédia que traz a morte de todos que estão nesse carro. Ou seja, você confiava que o carro era seguro, como o vendedor disse, de tal forma que você foi fazer uma viagem longa, mas na hora que você precisou do freio, o freio não respondeu. O mesmo eu posso falar com relação ao engano da pessoa pensar que tem o Espírito de Deus e não tem. Então, nessas duas passagens, Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9, nós vemos dois grupos de pessoas: os que estão na carne, que não agradam a Deus, têm a natureza decaída, ainda não têm a garantia da salvação, não é propriedade de Deus, e o outro grupo, qual é o outro grupo? O grupo que tem o Espírito, não está na carne, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo já operou, regenerou. Essa pessoa, por obra do Espírito Santo, nasceu de novo. Ele habita nela. Então essa pessoa, ela pertence a Deus. Ela é propriedade de Deus. Ela tem a garantia da salvação. Que maravilha. Amém, gente? Aí nós temos falado sobre os sinais. Os sinais que indicam a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo e a pessoa que não tem o Espírito Santo. E a palavra diz, leia aí, Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então aqui está falando daquele que está na carne.
ele ainda tem a natureza decaída. Não tem o Espírito Santo. Então, as obras da carne são manifestas, as quais são. O que é aí, pessoal? Adultério. Espera aí, calma. Oxi, calma. Adultério. Adultério. E deixa eu fazer aqui uma observação. Tem pessoas que elas hoje cometem pecados e ela diz assim: é normal, todo mundo peca. Mas eu não sou todo mundo, e eu não posso viver ou querer viver, ademais viver com Deus, me espelhando em outra pessoa. Eu não posso, eu tenho que ter minhas próprias decisões, eu tenho que ter os meus próprios conceitos. Amém, gente? Vocês estão entendendo, sim ou não? Eu não posso ir pela cabeça de outros. Na Igreja Universal do Reino de Deus, sabe o que é bacana? Nós ensinamos você a pensar com Deus, a pensar com isso aqui, ó, a pensar com a palavra de Deus. Inclusive, se nós pregarmos, qualquer pastor, você tem essa liberdade, qualquer pastor que subir nesse altar, ou em qualquer altar da Igreja Universal, e pregar algo que não está na Bíblia, não obedeça, não siga, porque nós primamos, nós valorizamos a fé apoiada nas Escrituras, na palavra de Deus, em mais nada. Em mais nada. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, e não aquele que crê em mim, como diz a religião A, B, C, D, F, G, a igreja A, B, C ou D, ou pastor, ou bispo, ou padre. Não. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Compreende ou não? Então tem pessoas que cometem o adultério, e um detalhe: todo infiel pensa que todos são infiéis, todo bandido pensa que todos são bandidos. Já reparou nisso? Por exemplo, eu chego aqui no altar e digo para você assim: olha, pessoal, eu sou casado há 32 anos. Vou fazer em setembro 32 anos que sou casado. 32 anos. Somando mais 4 anos que eu namorei com ela, são 36 anos que eu beijo uma só boca. E é bom demais. Então, eu falo para você assim, ó, 36 anos que eu beijo uma só boca, 32 anos que eu deito e acordo somente ao lado de uma mulher. Aí aquele que é infiel pensa assim: até parece. O que eu posso fazer com você, infiel? O que eu posso fazer? Desculpa falar assim, se você ainda é carne, o que eu posso fazer? Porque eu me tornei o homem que eu sou, não por capacidade própria. Não, é impossível o homem gerar o fruto do Espírito Santo por ele só, por si mesmo. Não. Se eu tenho o fruto do Espírito Santo, é porque ele me capacita para dar esses frutos. É ele em mim que faz com que eu venha dar o fruto, porque se ele não estivesse em mim, eu não teria o fruto. Compreende ou não? Então,
vamos lá, os sinais de quem está na carne: adultério, fornicação, né, que é a prostituição, que é também o sexo contrário à natureza. Eu até poderia inserir aí a pornografia, né, também impureza, pornografia, lascívia, que é sensualidade. Nenhum problema em você ser bonita, nenhum problema em você ser bonito, mas uma coisa é a pessoa ser bonita, a mulher ser bonita, o homem ser bonito, outra coisa é a pessoa querer ser sensual. Então, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Inclusive, há um provérbio que diz assim: a inveja é um sentimento que apodrece os ossos. Apodrece os ossos. O invejoso, ele sofre. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que diz aí, gente? Não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que digo, é a palavra que diz. Quem está dentro da igreja e é carne, não vai herdar o reino de Deus. Não vai. Aí eu abro um parênteses aqui para falar daqueles que estão dentro da igreja preocupados, excessivamente preocupados com coisas materiais. Priorizam coisas materiais, prioriza casamento, prioriza filho. Não estou dizendo que você tem que deixar de lado seu filho, seu casamento. Não estou dizendo que você não deva lutar por aquilo que você sonha profissionalmente. Eu estou falando que é um erro você priorizar essas coisas, tomando o conhecimento que você está tomando agora, passando a ter o conhecimento que você está tendo agora. Que se você estiver na carne, você não herda o reino de Deus. Que se você não tiver o Espírito Santo, está na carne, você não é propriedade de Deus, não pertence a Deus. Aí o mundo diz: não, todos são filhos de Deus. Mentira! Mostra na Bíblia onde isso está escrito. Mostra, procure. Deus quer que todos sejam filhos, mas não são todos filhos de Deus. Jesus, a um grupo de religiosos, ele disse assim: vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Que palavras duras. E aí aqui eu faço uma outra nota. Quando Jesus disse isso para os religiosos, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, e acrescentou outras palavras, alguns que seguiam Jesus o deixaram. Aí os discípulos se aproximaram e disseram: mestre, alguns que estavam te seguindo te deixaram. Jesus olhou para eles e falou assim: vocês querem ir embora também? Pode ir. Forte, né? Ou não? Forte ou não é? E eu falo dessa maneira para você entender que o ensinamento de Jesus, muitas das vezes, era duro. E você sabe que a verdade, ela é dura. Mas a verdade salva. A verdade cura. A verdade liberta.
Aí diz assim, ó, mas o fruto do Espírito, o que é? É amor, gozo, que é o quê? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quer dizer, as obras da carne, que é uma sequência de práticas pecaminosas, né, uma seleção de práticas pecaminosas, elas indicam, é um sinal de que a pessoa ainda não foi gerada pelo Espírito, não nasceu de novo. Ela ainda não tem o Espírito Santo. Já o fruto do Espírito, conforme nós lemos aí, é o resultado. É o resultado, e é um resultado natural da nova vida. É o resultado natural que indica, é um sinal, indica. Esse resultado é natural de que a pessoa nasceu de novo. Eu digo natural porque eu tenho o Espírito Santo, então eu tenho o fruto do Espírito. Eu não me esforço para amar uma pessoa. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela reflete o novo nascimento, ela reflete que é uma nova criatura. Compreenderam ou não? Sim ou não? Você vê que para o mundo a alegria está conectada a circunstâncias favoráveis e coisas boas que sucedem. A alegria, o gozo que o Espírito Santo traz a uma pessoa independe de bons momentos, de circunstâncias favoráveis, sempre está feliz. Sempre está feliz. Pode até por um instante ficar assim, puxa vida, por quê? Mas vai arrebentar. Vocês entenderam ou não? Sim ou não, pessoal? Fez um investimento, deu ruim. Eu perdi aqui 1, mas eu vou ganhar lá na frente 5. Amém, gente? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E olha só o que o apóstolo Pedro disse, para a gente terminar. Ele disse assim, ó, ao qual não o havendo visto, o que diz aí? O amais. Ou melhor, ao qual não havendo visto, amais. No qual não vendo agora, mas crendo, vos o quê? Alegrais com gozo indescritível, quer dizer, gozo indizível, inenarrável, quer dizer, não tem como você narrar o gozo, é uma coisa que você não tem como dizer. Você, olha só, você nunca viu Jesus. Alguém aqui já viu Jesus? Alguém aqui já viu Jesus? Levanta a mão quem viu. Não, porque se você dissesse para mim assim, eu vi, eu ia falar assim, ô privilegiado. Eu nunca vi Jesus. Fisicamente nunca vi Jesus. Nunca vi. Pedro está falando assim, olha, ao qual não o havendo visto, amais. Olha só, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ela nunca viu Jesus, mas ela ama Jesus, ama o seu próximo. Amém, gente? No qual não o vendo agora, agora, achei. Desculpa, pessoal, mas é muito bacana. A gente não vê ele agora, mas um dia a gente vai ver. É promessa. Porque ele disse assim, olha, eu vou
preparar um lugar para vocês. E depois eu vou voltar para que vocês estejam no mesmo lugar que eu estou. Nós vamos ver Ele. Vamos ver Ele. Então, agora não vemos, mas crendo, vos alegrais com quê? Gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, no versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém, gente? Será que você entende isso aqui? Será que você entende? Esse é o gozo, é a alegria que o Espírito Santo traz quando ele habita numa pessoa. E se falta para você essa alegria, é porque você ainda não tem o Espírito Santo. E não falamos assim para te rebaixar, te humilhar, colocar você por menos. Não. Falamos assim para você se examinar e você então ver o que falta. E se falta, você buscar.